O governo do estado do Rio de Janeiro autorizou o repasse de R$ 700 mil em patrocínio para o Fórum de Investimentos Brasil-Reino Unido, organizado pelo Lead Global Events, grupo fundado por João Dória, e realizado em Londres, nos dias 27 e 28 de outubro. Meio estranho isso aí, hein? Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Dai, prioridades, né? Prioridades. Prioridades, e nem sempre essas prioridades estão no topo, quando a gente fala de determinados políticos, de determinadas condutas. Infelizmente, a gente vê o Cláudio Castro com uma vontade aí de ter apoio dos milionários, de ter apoio de determinados grupos mais conservadores. Ele é dessa linha mais conservadora, ele é do PL, e é um absurdo quando você pega, por exemplo, um patrocínio, dinheiro público, R$ 700 mil para investir apenas num setor, que nesse caso é o setor de apostas, e é considerado um dos canais aí de lavagem de dinheiro do crime organizado. Quem aponta isso é a Polícia Federal, a CPI das BETs também apontou lavagem de dinheiro de crime organizado em determinadas empresas. Algumas estão legalizadas hoje no país, outras não. E tudo isso precisa ser pensado. E foi justamente com a desculpa de defender a população, de combater o crime organizado, que Castro autorizou uma chacina, porque foi isso que foi autorizado, uma execução de 120, quase 130 pessoas, sendo que, inclusive, dos 99 corpos aí que foram identificados, a polícia já reconheceu que 17 não tiveram nenhuma passagem pela polícia, e muitos desses corpos também, dessas pessoas que foram identificadas, não eram alvo dessa operação. Ou seja, a operação foi totalmente aleatória e não pegou as pessoas que de fato deveriam ter sido presas, porque é isso que a gente defende, não a pena de morte, porque a execução, pena de morte no Brasil não vai ser para um Roberto Jefferson que lançou bomba contra a polícia. Mas, dito isso, Sofia, esse dinheiro foi investido para trazer esse grupo, para trazer interesses de quem faz o processo de jogos de azar para o Brasil, em um evento do Dória, que poderia ter sido feito, inclusive, no celeiro político do Dória, em São Paulo, mas foi para o Rio de Janeiro. Vou te pedir, por favor, para trazer a matéria da revista Fórum, que faz a denúncia, bem interessante a matéria, e aí já tem uma frase que eu acho bem interessante: mata os bagrinhos e alimenta os tubarões. Acho que isso resume tudo, inclusive. Castro patrocinou o evento de Dória sobre jogos de azar um dia antes da chacina. E aí, na véspera da mega operação policial, que deixou 121 pessoas mortas, né, mortos no complexo da Penha e do Alemão, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, autorizou o repasse de R$ 700 mil em patrimônio para um evento empresarial de João Dória, realizado em Londres. O encontro promovido pela Light Reino Unido discutia justamente o setor de jogos e apostas, tema que o próprio governador fluminense havia liberado por decreto meses antes. As informações são da coluna de Anselmo Góes, que foi divulgação, que foi pela coluna de Anselmo Góes do Globo. Uhum. O contraste entre as duas ações, uma operação policial marcada pela violência e a liberação das verbas públicas para um evento de luxo no exterior, expõe a contradição de prioridade, dentro da administração pública. Lógico que a prioridade não é de fato combater o crime organizado, porque se fosse, a gente não estava liberando jogos de azar. O documento que formalizou o apoio financeiro foi assinado por representantes do governo um dia antes da operação que mobilizou mais de 1.000 agentes de segurança e resultou em dezenas de mortes em comunidades do Rio de Janeiro, nestas duas, né, no Complexo do Alemão e na Penha. É interessante que esse evento que teve esses investidores de jogos de azar teve também o Michel Temer. Sim, o Michel Temer está nisso, gente, é surreal. E tem o Dória defendendo, inclusive, a mega operação no Rio de Janeiro, mesmo sabendo que o dinheiro público foi utilizado para financiar esse evento. Eu vou repetir uma coisa, gente: o celeiro político de Dória é São Paulo, mas ele foi pegar dinheiro, ele foi patrocinado, o evento foi patrocinado no Rio de Janeiro.
Eu acho que isso é muito sintomático para a gente já entender esse cenário. E só para finalizar aqui a revista Fórum, que é interessante que a gente lembre que o Cláudio Castro ele já tem outras reclamações aí, outros questionamentos sobre a utilização do dinheiro público. Em agosto, ele havia assinado um decreto que autorizou a instalação no Estado de máquinas de apostas eletrônicas, VLTs, totens e terminais de jogos, dispositivos semelhantes aos usados em cassinos. O detalhe incômodo é que o setor de apostas defendido como oportunidade econômica também é apontado por órgãos de investigação como um dos principais canais de lavagem de dinheiro e contravenção, né, do crime organizado, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer o que o Dória fala, a defesa do Dória em relação a mega operações essa mega operação do Rio de Janeiro, por gentileza. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Prontinho. Inclusive, o Dória defende, tá, jogos de azar como uma das melhores Que formas se estudar de trazer economia e dinheiro para o Brasil, tá? Só para vocês entenderem. Bora lá. essa possibilidade de se recriar o Ministério da Segurança Pública no Brasil. Não para criar mais um órgão burocrático que promova lentidão de decisões e incapacidade de ações, mas este é o principal ponto de preocupação dos brasileiros. Todas as pesquisas de opinião no Brasil indicam claramente isso, e não é de agora. Ele comentou a turbulência que levou à reunião de governadores de direita com Cláudio Castro e o embate com o governo federal. Eu não entendo que o tema de segurança seja de direita ou de esquerda. Ele é da população, é uma necessidade da população brasileira ter acesso à segurança pública. E as próprias forças militares, estaduais e as forças civis também precisam estar bem equipadas. Elas não podem ser vítimas do crime. Você não pode ter uma polícia menos equipada, menos preparada, menos treinada, com menos tecnologia do que aqueles que estão ao lado dos bandidos ou que exercitam as suas funções como bandidos. Só uma coisa, tá, Sofia? Eu preciso muito saber qual é a concepção de bandido dessa galera. Uma coisa, né? O que é bandido? Para mim, bandido é quem comete crimes, é quem está ali no processo da bandidagem. Eu não tenho medo nenhum, por exemplo, de chamar o Roberto Jefferson de bandido, ele já foi condenado por crimes, né? Inclusive. A gente pode chamar outras pessoas que já foram condenadas, como o Pablo Marçal. E são pessoas que tranquilamente jantariam na mesma mesa que essa galera. Então, assim, por que não, né? Quem é o bandido? Ah, sim, o Marcinho VP, tá, o comandante lá do Comando é Vermelho, ele é o bandido, mas quem compra HK, quem leva as drogas até a comunidade, essa pessoa é considerada bandida por esse grupo? A gente não sabe, né? O que a gente sabe é que quem muito lucra com esses investimentos de quase 1 milhão, investimento de Castro foi 700 mil reais, são empresários, são chamados de empresários, são chamados de líderes de sucesso, estão em eventos como esse aí, patrocinado com dinheiro público. E esse dinheiro, inclusive, Sofia, acho que a gente precisa pensar muito sobre isso. A saúde pública no Brasil não tem, inclusive, capacidade nesse momento de gerir mais uma problemática, que é a problemática eu esqueci o termo agora, acho que é ludopedia, né, que é ludomania, do vício em apostas. Eu vou só pegar o nome do vício em apostas. E a gente não tem condições de ter mais um processo... Ludopatia. Obrigada, Sophie. A gente, nesse momento, não tem condições de abarcar mais uma epidemia no Brasil sem ter investimento. Então, o investimento público deveria ser também para os CAPs, pensando na saúde mental, na saúde da população que se vicia, que está nesse processo aí de entrar nesses jogos querendo uma vida melhor. O pessoal não quer muitas vezes uma vida de luxo, quer conseguir comprar, fazer sua feira do mês, sua cesta básica, sem grandes dificuldades. E a gente precisa entender que sociedade é essa, que a gente vai liberar apostas sem nenhuma burocracia, sem um repasse, sem inclusive fazer com que haja uma taxação maior dessas bets, né, dessas empresas, nessas casas de apostas no Brasil, que isso foi barrado pelo Congresso, e era uma reivindicação interessante do próprio governo que parte disso fosse revertido para o Ministério da Saúde.
e não existe. Então, que contrapartida a gente vai ter? Por que se investir dinheiro público nisso? O Castro precisa dizer qual é a prioridade dele. A gente já sabe que não é a vida do carioca, né, Sofia? Pois é, eu acho interessante a ligação que a gente consegue estabelecer nesse corte entre essa questão do crime organizado e a questão dos jogos de azar, porque a gente sabe que, gente, tem muita lavagem de dinheiro através dessas bets. E a lavagem de dinheiro ela é essencial para o crime organizado, porque o crime organizado ele existe por quê? Para fazer dinheiro e para fazer muito dinheiro. A gente não tá falando de roubar um celular, vender um papelote e tal. A gente tá falando de milhões, bilhões que se fazem aí a partir do crime organizado. E esse dinheiro que vem do crime, ele precisa ser lavado de alguma forma. Senão a pessoa que ficar com esse dinheiro não vai poder usá-lo. E como que a gente vê que está sendo feita essa lavagem de dinheiro? Uma das formas é as bets, não é a única, né? A outra forma é através lá daquelas fintechs que a gente viu na Operação Carbono Oculto, que lá não foi disparado nenhum tiro, né? Que engraçado. Lá a gente tava falando de milhões de dinheiro do crime organizado rolando e não foi disparado um único tiro, só na favela. Então, desculpa, a essa altura, quem defende as bets, desculpa, vocês estão defendendo de certa forma o crime organizado. E essa talvez seja a pior forma de lavagem de dinheiro, no sentido de que, além de a gente tá falando de lavagem de dinheiro aí do crime organizado, que, volto a repetir, é o que permite que todo crime organizado existe, a gente ainda tá falando de uma forma de fazer isso que ferra as pessoas mais pobres, que só joga elas em ainda mais dívidas do que elas já tinham antes. Então é um troço terrível, terrível. E daí também a gente é bom pra lembrar um pouquinho quem é o João Dória, né? Porque a gente tem algumas figuras da nossa política, como João Dória, como Geraldo Alckmin, que, como se colocaram contra o bolsonarismo, até fazendo parte aí de uma certa frente ampla anti-bolsonarista e tal, o pessoal acaba esquecendo quem eles realmente são. E aí a gente vê um pouquinho de quem realmente é o João Dória, né? Ele foi importantíssimo no enfrentamento ao bolsonarismo, especialmente ali na época da pandemia. Se ele não tivesse trazido a vacina para São Paulo, Bolsonaro talvez não tivesse entregado a vacina para o resto do país e tal. Ok, naquela hora vale segurar a mãozinha. Agora já tá na hora de soltar. Enfim, nunca vou esquecer o Bolsodória, disse Renato Becker, exatamente isso. Também não vamos esquecer o Bolso Castro. É isso, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.